Em Ruth, do capítulo 1, no versículo 1 ao 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha, ou foi deixada para trás, em algumas versões, com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois também morreram Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. O livro de Ruth é um livro maravilhoso, né? E ele é recheado de personagens. Só que hoje eu quero falar sobre Elimeleque, sobre um homem, um marido, um pai, um chefe de família, que tomou uma decisão diante de uma circunstância grave, circunstância de fome, e decidiu partir para uma outra terra, para tentar ter um sustento, ter um alimento para sua família. E é sobre essa decisão que ele teve que eu quero abordar. No primeiro versículo, que é importante ressaltar, que diz: nos dias em que os juízes julgavam a terra. Por que é importante ressaltar isso? Por que é importante dizer que nos dias que os juízes julgavam a terra? Porque não havia rei em Israel. Então, no capítulo 17 de Juízes, no versículo 6, nos diz que cada um fazia o que achava certo. Então, cada um tomava as suas decisões, né? Cada um julgava o que era correto e agia. E os juízes, né, julgavam de acordo com aquelas ações. Então, nesse período, o povo, né, eles alternavam entre suplicar a Deus por ajuda em tempos difíceis, em tempos de desespero, e se esquecer completamente do Senhor, participando da libertinagem dos vizinhos pagãos, né, das culturas pagãs. Então o povo ficava nessa alternância entre buscar, entre suplicar a Deus e entre abandonar o Senhor por completo. E por essa inconstância, por esse abandono, houve uma fome, né, que alguns estudiosos dizem que é um provável juízo da ira de Deus sobre o povo por ter o abandonado, né? Então, nesse período, faltou pão em Belém de Judá. Belém, que é conhecido como a casa de pão. Então, faltou pão na casa de pão. Então, Elimeleque, que é o personagem de hoje, ele toma a decisão de ir para Moabe. E por que essa decisão foi uma decisão errada de ir para Moabe? O que era a cidade de Moabe? Qual era a história da cidade de Moabe? Relatada lá em Gênesis, capítulo 19. Ao sair das cidades de Sodoma e Gomorra, Ló, né, com as suas filhas, eles foram habitar numa caverna no Monte Zoar. E ali as filhas de Ló tiveram uma ideia de jirico, né, porque o pai não teria, né, filhos, né, homens, para perpetuar a sua geração. Então a mais velha junto com a mais nova decidem embebedar Ló e ter relação sexual com Ló, né? Um incesto, um pecado gravíssimo. E com isso a mais velha, né, gerou um filho, o nome de Moabe, que significa do meu pai. E desse menino Moabe surgiu a tribo dos Moabitas. A mais nova gerou Ben-Ami, que significa filho do meu parente, que originou os Amonitas, né? Então, é dessa história, né, desse pecado gravíssimo das filhas de Ló, que surgiu deles o povo, né, a tribo de Moabe, que se tornou um povo pagão, um povo que não adora ao Senhor, um povo que não se relacionava com o povo de Israel. E Elimeleque, então, voltando para o texto, né, decide ir para essa terra, para a terra de Moabe, para uma terra
pagã. Elimeleque não consulta ao Senhor, Elimeleque não ora ao Senhor, como a gente viu, né? Que o povo fazia o que achava correto. Então o povo alternava entre buscar a Deus, entre suplicar por ajuda e entre abandoná-lo. Elimeleque não suplicou ao Senhor, ele decidiu ir para Moabe. Então Elimeleque morre, deixa Noemi com os 2 filhos. E acontece um segundo episódio. Os filhos de Elimeleque e Noemi casam com mulheres moabitas. E isso também era um outro pecado, porque havia uma lei de Deus, Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 ao 4, em que Deus proibia que os filhos de Israel casassem com mulheres de outras culturas, com mulheres pagãs, com mulheres que não adorassem ao Senhor. Então eles tomam por mulheres moabitas, né? E sendo mais grave ainda, as mulheres moabitas elas eram conhecidas por desvirtuar os homens de Israel, abandonarem ao Senhor. Elas tinham esse costume, né, na sensualidade, nas palavras, na adoração a falsos deuses, em fazer os homens de Israel se perderem, né? Esse relato está em Números capítulo 25. Então eles vão para uma nação, vão para uma terra pagã, uma terra que não adora ao Senhor, né? Elimeleque, né, leva a sua família, ele morre, os seus filhos casam com mulheres moabitas, mulheres essas que têm culturalmente por costume fazer os homens de Israel se perderem, né? Então tudo isso é uma consequência de desobediência e pecado. Mas aí vem a graça do Senhor, vem o Deus que é Jeová Jireh, o Deus que é provedor, o Deus da providência. Lá no versículo 3, como a gente leu, que Noemi foi deixada para trás, essa expressão no hebraico está relacionada com a palavra remanescente, que descreve todos aqueles que sobrevivem ao derramamento da ira de Deus. E a gente conhece a história, né? Os filhos de Noemi também morrem, uma delas, a órfã, deixa Noemi, Ruth fica com sua sogra. E aí há um outro personagem, Boaz, o resgatador, né, que casa com Ruth e daí gera uma descendência, um filho. E o que isso tem a ver com a nossa história? Por conta do nosso pecado, por conta da nossa desobediência, o nosso pecado é o motivo que nos separa de Deus, que nos faz estar afastados, deixados para trás. Mas aí o Deus da graça, o Deus da providência, nos envia um Boaz perfeito, um resgatador perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que com seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos trouxe de volta para os braços do Pai. E finalizando, o que a gente aprende então, né, como eu falei, com a decisão de Elimeleque, que a gente não venha fazer conforme era nos tempos dos juízes. Estamos vivendo num tempo ainda de pandemia, num tempo de afastamento, de isolamento social, num tempo onde o desemprego está alto, né? Então, não importa qual seja a nossa situação, a sua situação, se está faltando pão, se está faltando comida, desemprego, não tome decisão por conta própria. Não faça conforme faziam no tempo dos juízes. Faziam decisões, né? Julgavam a fazer aquilo que era correto. Busque orientação no Senhor. Busque conselho com o nosso Deus. Ore, medite na sua palavra, na palavra do Senhor. Aqui, ó, nas Escrituras. Fale com Deus. Aprenda com o erro de Elimeleque. Não tome decisão por conta própria. Jesus Cristo, nosso Senhor, o justo, Jeová Jireh, o Deus da provisão, está a nos amparar, está a cuidar de nós com a sua imensa graça e misericórdia. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor venha lhe trazer conforto através do Espírito Santo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não esmoreça, não esmoreça, ainda que falte pão na casa de pão, não faltará a presença do Senhor. Deus te abençoe.